Aí o Freud começa a perceber um outro detalhe. Bom, então, do que o sonho é feito, tá? Por que certas coisas se repetem? Ele pega um exemplo clássico, a morte de pessoas queridas. Por que será que a gente tem tanto medo? Ah, minha mãe morreu no sonho, meu pai, ou meu filho, meu marido, minha mulher, não importa. Meu Deus do céu, aí você chora. Freud se pergunta se, na verdade, não é uma coisa dúbia, se às vezes essa culpa, porque se a pessoa morreu não tem por que você sentir culpa. Ué, mas sua mãe morreu. Mas eu me sinto muito culpada, Dr. Freud, e ele começa a se perguntar, será que no fundo, lá no inconsciente, ela não desejaria a morte dessa mãe? A morte dessa pessoa querida? E quando isso eventualmente acontecesse, claro, metaforicamente no sonho, ela sentisse culpa no sonho? Uma culpa que às vezes permanece mesmo após a pessoa acordar durante o dia. Chega na sessão, super culpada, muito comum isso. Oh meu Deus, minha mãe morreu. Às vezes a pessoa deseja a morte. Às vezes a pessoa deseja a morte de um marido ou de uma esposa para ficar livre. Bom, se ele morreu, ela morreu, eu sou viúva. Perante a sociedade, vai dizer, agora eu sou uma pessoa livre, posso casar de novo. É interessante. É interessante a coragem do Freud de dizer isso num livro em 1900. Vocês podem imaginar a repercussão disso no meio científico. Então, Freud não era bem visto. Porque ele trazia essas hipóteses, ele tinha uma honestidade intelectual muito forte. Então, o que ele está começando a sistematizar aqui nesse livro, né? Os sonhos dizem de uma dimensão, ele dizia, o sonho é a via régia do inconsciente. Então, o sonho é a realização de um desejo insatisfeito. Então, os nossos desejos que a gente não consegue realizar, eles não obedecem à moral, aos bons costumes, ao direito, à lei. Não. A gente pode fazer coisas... A gente pode e tem intenção de fazer coisas horríveis com as pessoas. Ah, mas a gente não consegue, a gente não pode. Não, não pode justamente porque o social impede. Então, o Freud, mais à frente, ele vai sistematizar de que a neurose, propriamente dito, seria uma resposta do indivíduo a esse processo dinâmico chamado recalcamento ou repressão, dependendo. Freud depois vai dizer de um recalque original. Resumindo, a gente não pode fazer tudo que a gente quer. Então, como a gente fica com as coisas que a gente não pode fazer, que a gente não consegue realizar? A gente sonha com elas. E no sonho a gente manda.